Então vamos lá para mais um exemplo. Determina a equação reduzida da circunferência que tem seu centro na coordenada 3 e menos 2 e raio 3 dicâmetro. Pegando a equação reduzida da circunferência, eu vou substituir os valores. Então, se raio ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, se o raio vale 3 dicâmetros, então aqui eu vou ter 3 ao quadrado igual a x menos a. O a é o y, o x do ponto central. Então, x menos 3 mais y menos 2. Então, organizando aqui já, eu vou ter que x menos 3 ao quadrado mais y menos com menos é mais 2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Então essa é a equação reduzida da circunferência que passa no ponto 3 e menos 2 e tem um raio de 3 decâmetros. Outro exemplo, eu tenho uma equação reduzida, exemplo 2, tem uma equação reduzida na forma x menos raiz de 3, x menos raiz de 3 ao quadrado mais y mais raiz de 3 ao quadrado. Y mais raiz de 3 ao quadrado igual a 3. Exemplo 2. Então tem uma circunferência x menos raiz de 3 ao quadrado mais y mais raiz de 3 ao quadrado igual a 3. Quais que são as coordenadas do centro dessa circunferência e a medida do seu raio? Ou seja, eu quero as coordenadas do centro dela, o centro AB, e preciso saber o raio dela. Qual que é a medida do raio e qual que é a coordenada do centro dela. Pela equação geral reduzida da circunferência, eu tenho que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Então, se o x quem que vai ser o a? O a vai ser igual o termo que está aqui, raiz de 3. Então, a igual a raiz de 3. A igual a raiz de 3. E o b? O b é o termo que aparece aqui. Então, o b vai ser igual. Como aqui é mais, eu preciso que ele seja menos, então ele vai ser menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Então, o centro dessa circunferência tem coordenadas 3, raiz de 3 no x e menos raiz de 3 no y. Qual que é a medida do raio? O raio, que é o raio? O raio está ao quadrado, então o raio vai ser igual a raiz do termo que está independente lá fora. Então o raio vai ser igual a raiz de 3. Tranquilo? Então, ó, tem a equação reduzida no primeiro exemplo
Depois, o centro e o raio, eu chego na equação reduzida e no raio. Agora, eu tenho uma equação reduzida, eu acho o centro e o raio dela. Ok? Já vamos lá para mais um exemplo.